Olá, gente, vamos de capítulo 5, potenciais de membrana e potenciais de ação. Para começar o capítulo, a gente vai rever um conhecimentozinho lá das antigas sobre esse termo potencial. Então, primeiro, o que é um potencial elétrico? Potencial elétrico é a capacidade de um corpo energizado realizar trabalho. Ou seja, em palavrinhas miúdas, é quanto de energia é necessário para mover uma carga elétrica entre dois pontos. Ou seja, o potencial elétrico é quanto de energia eu preciso para pegar essa carga elétrica e mover ela para o outro lado da membrana. Esse é um potencial elétrico. Então, com base nesse conceito de potencial elétrico, a gente vai entender potencial de membrana, que é relacionado ao câmbio de concentração desses íons entre as duas membranas, e potencial de ação, que vai ser relacionado lá quando a gente estiver dando impulsos elétricos. Todas as células do nosso corpo, elas têm um potencial elétrico em sua membrana. Todas as células do nosso corpo, elas têm esse potencial, porque a gente tem íons de várias cargas no líquido intracelular e no líquido extracelular. Então, esse câmbio dessas concentrações de um lado, desses íons que vão de um lado para outro, eles vão gerar um potencial elétrico nessa membrana. Vai deixar a membrana polarizada. Então, todas as células do nosso corpo, elas têm essa capacidade de potencial elétrico. Mas algumas células, como as células nervosas e as células musculares, elas são capazes de gerar impulsos eletroquímicos, rapidamente cambiando as suas membranas. E esses impulsos, eles são utilizados para transmitir sinais através da membrana. Então, baseado nisso, é que nós podemos dizer que as células nervosas e as células musculares, elas geram impulsos eletroquímicos, impulsos elétricos, e os químicos, como quando a gente vai ver lá na frente a questão da acetilcolina. Então, elas geram impulsos eletroquímicos e esses impulsos, eles vão transmitir sinais através da membrana. Esse potencial de membrana, como a gente está vendo aqui, ó, esse potencial de membrana, ele está associado ao câmbio, às mudanças de concentração desses íons, ao câmbio de concentração desses íons. Aqui mais fininho. Certo? Então, o potencial de membrana, ele é associado ao câmbio de concentração dos íons. E a gente pode observar isso nessas duas comparações, quando a gente vai trabalhar com o íon potássio e a gente vai trabalhar com o íon sódio. Vou botar aqui de vermelho. Aqui nós temos a fibra nervosa, o interior de uma fibra nervosa, e o interior dessa fibra nervosa está polarizado negativamente. Por que está polarizado negativamente? Porque esse potássio, ele está saindo do intracelular para o extracelular e levando consigo sua carga positiva. Tudo, lembra que a gente falou várias vezes sobre leque? Tudo vai depender desses valores. Então, vamos só revisar mais uma vez. Camais. Isso aqui, intracelular, nós vamos ter que valores. Cálcio intracelular, ele é um valor alto.
no líquido intracelular? 140 mil equivalente litro. E no líquido extracelular, ele é um valor mais baixo, 4 mil equivalente litro. Então, tá vendo aqui que a concentração do íon, como ele fala aqui, ó, diferença de concentração. A diferença na concentração do íon influencia nesses câmbios de potencial? Aqui. Vamos olhar agora o sódio. O sódio desse lado, vamos botar aqui, sódio intracelular e o sódio extracelular. O sódio intracelular, ele vai ter um valor menor. Ele vai ter 10 mil equivalente litro. E já o sódio extracelular, ele vai ter um valor bem maior. 142 mil equivalente litro. Então, essa saída do sódio do extracelular para o intracelular, tá vendo aqui? Do extracelular para o intracelular, ele vai se traduzir no potencial de difusão. Então, o que é o potencial de membrana? O potencial de membrana, ele está associado com o câmbio, de concentração dos íons nas membranas permeáveis e seletivas. E o que é o potencial de difusão? Potencial de difusão, ele é produzido pela diferença da concentração iônica dos dois lados da membrana. Nos casos, vou dar uma apagadinha. Nos casos da bomba de sódio e potássio, a concentração de potássio, isso aqui a gente acabou de ver, a concentração de potássio, ela é grande dentro da membrana. A gente acabou de ver. Dentro da membrana, ele vai ter 140 mil equivalente litros. E vai ser 1/4 da mesma. Ou seja, aqui eu vou ter 4 mil equivalente litro. Já com relação, devido a isso, tem uma intensa tendência que as quantidades do íon potássio se difundam para fora. Então, qual é a tendência? Que esse íon potássio saia. Então, a tendência, por diferença de concentração, é que esse íon potássio saia através da membrana e, à medida que isso ocorre, transportam cargas positivas para o exterior, gerando que a membrana interna fique negativa, ou uma eletronegatividade no interior da membrana. Então, o que a gente viu aqui? Que o potencial de difusão, ele está relacionado com a diferença de concentração dos íons. O que a gente viu também é que nessa membrana de permeabilidade seletiva, quando esse íon positivo, ele leva a sua carga para o outro lado da membrana, ele vai deixar a membrana eletricamente negativa. E esse conceito a gente vai analisar daqui a pouquinho. A mesma coisa está valendo para o sódio. O sódio no meio extra, esse aqui é o intra, tá? O sódio no meio extracelular, ele está 142 mil equivalente litro. Já no meio intracelular, ele vai para 10 mil equivalente litro. Então, qual é a tendência natural dele? É sair desse extracelular e entrar. Então, ele vai levar a sua carga positiva, deixando o potencial de membrana positivo dentro da fibra nervosa. Então, é dessa forma que quando a gente estudar daqui a pouquinho, a gente vai entender como polariza e como despolariza a membrana a partir do momento que se abre e que se fecha os canais de sódio e potássio.
relação do potencial de difusão com a diferença de concentração, o potencial de Nash. O potencial de Nash, ele precisa ser visto agora com bastante atenção. Eu vou anotar aqui um conceitinho e a gente vai trabalhar em cima desse conceitinho. O que é o potencial de Nash? É o nível. E por que eu estou escrevendo em espanhol? Vamos pagar e botar em português. É o nível do potencial de difusão através da membrana. Vou botar aqui, através da membrana que se opõe exatamente à difusão de um íon específico ou um íon particular. Então, o potencial de Nash é o nível do potencial de difusão através de uma membrana. É qual é o nível do potencial que está se opondo à difusão desse íon. Então, quando eu colocar agora aqui o detalhe, vocês vão entender esse conceito. Quanto maior é o quociente, maior vai ser a tendência, isso aqui é o quociente de permeabilidade, a tendência desse íon difundir. Ou seja, se eu tenho um coeficiente de permeabilidade na membrana alto, o meu íon vai se difundir fácil. Então, o meu potencial de Nash vai ter que ser maior ainda para se opor a essa difusão. Certo? Agora bate no conceito. Potencial de Nash, nível, é o nível do potencial de difusão através da membrana que se opõe à difusão de um íon específico. Então, quanto maior o meu coeficiente de permeabilidade na membrana para aquele íon, mais facilmente o meu íon vai passar, vai se difundir na membrana e eu vou precisar de um potencial de Nash cada vez mais alto para se opor a essa difusão. Esse potencial de Nash, ele é dado em milivolts. Então, a gente vai colocar uma observação daqui a pouco a respeito dos potenciais negativo e positivo. Potenciais de Nash negativo e positivo, tá? Antes disso, nós vamos entender o que é esse FEM, porque potencial de Nash e FEM, ela falou 50 milhões de vezes, então vai cair. FEM é a força eletromotriz. O que é força eletromotriz? É uma propriedade, é a propriedade de um dispositivo de produzir corrente elétrica num circuito elétrico de uma fonte não elétrica. Não elétrica. Então, a força eletromotriz, ela é uma propriedade que o dispositivo tem de produzir uma corrente elétrica
num circuito elétrico que foi feito de uma fonte não elétrica. Então, a partir do momento que esses íons, por difusão, vão para um lado, vão para o outro, a gente já sabe que por diferença de concentração, eles vão produzir um potencial elétrico e isso vai se refletir num potencial de membrana. Nós agora entendemos por que trabalhar a força eletromotriz nesse caso. E nós entendemos também por que esse conceito do potencial de Nernst é tão importante. Mas nós precisamos entender que o potencial de Nernst é quando falamos de um íon, a força, né, o coeficiente necessário para se opor à difusão de um íon. Só que no líquido intracelular e extracelular, nós não temos apenas um íon, nós temos vários íons. Nós vamos trabalhar com potássio, nós vamos trabalhar com sódio, nós vamos trabalhar com cálcio, nós vamos trabalhar com vários íons. Então, a gente não vai trabalhar apenas com a equação de Nash, a gente vai trabalhar com a equação de Goldman, que é a equação utilizada para calcular o potencial de difusão quando a membrana é permeável a vários íons. Então, é o que nós vamos fazer agora. Cálculo do potencial de difusão quando a membrana é permeável a vários íons. Quando a membrana é permeável a vários íons, nós trabalhamos com a equação de Goldman. E ela vai depender de 3 fatores. Esse potencial de difusão vai depender de 3 fatores. O primeiro fator vai ser, vou deixar aqui bem grossinho, o primeiro fator, a linha vai ser, eita, ficou a linha grossa até demais, pronto. Então, o primeiro fator, dos 3 fatores da equação de Goldman, vai ser, depende da polaridade da carga elétrica de cada um dos íons. Depende também da permeabilidade da membrana a esse íon. Depende da concentração desse íon no meio interno e também no meio externo. Então, vamos começar falando a respeito da polaridade da carga. Polaridade da carga. Muito bem. Quando eu tenho um íon com o potencial, quando eu vou gerar um potencial positivo na membrana, tá? Quando eu vou gerar um potencial positivo na membrana. Aqui é minha membrana. Aqui é o meu íon. Aqui eu vou trabalhar o meio extra para o meio intra. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando um íon, eu vou botar bem aqui, vamos botar um íon negativo, para ficar mais fácil de entender. Então, polaridade positiva, tá? Polaridade positiva, porque essa parte é chatinha mesmo. Polaridade positiva. Quando eu vou gerar uma polaridade positiva nessa membrana? Quando eu estou difundindo o íon de um meio para o outro, vou colocar igualzinho está no livro, para quem estiver acompanhando no livro. Polaridade positiva. Quando eu tenho que difundir um íon do meio interno para o meio externo, e o íon, ele vai passar e vai deixar essa membrana interna negativa. Podemos dar como exemplo a saída de íons naquele movimento da bomba de sódio e potássio. Quais são os íons que vão sair? Um íon que vai sair do meio intracelular para o extracelular, potássio. Então, aí essa saída vai polarizar a membrana interna negativamente.
outro exemplo de polaridade. Quando eu vou ter uma polaridade negativa? Quando eu vou deixar essa membrana polarizada negativamente? Quando o íon que eu vou estar difundindo do meio interno para o meio externo é um íon negativo. Esse íon, ele vai levar a sua carga negativa para o meio externo, deixando a membrana interna positiva. Então, voltando, quando eu tenho um potencial positivo, quando eu quero levar um íon do meio interno para o meio externo, o íon positivo vai levar a sua carga positiva para o meio externo e assim essa membrana vai ficar internamente negativa. E quando eu vou ter um potencial negativo? É quando eu vou pegar esse íon negativo do meio interno para o meio externo e ele vai levar a sua carga negativa, deixando o interior positivo. Por isso que quando a gente está trabalhando a equação, essas equações de difusão, a polaridade da carga, ela vai ser importante. Outro ponto que vai ser importante, a polaridade, nós já entendemos, né? Porque o íon vai levar a sua carga para onde ele for. Mas a permeabilidade do íon é muito importante. Quanto mais aquela membrana for permeável ao íon, mais o íon vai conseguir cambiar, vai conseguir passar pelaquela membrana e levar a sua carga. Outra, concentração. Quanto maior a concentração do íon, se eu estou com um íon de muita concentração no meio externo, a tendência natural do íon é que ele vá para onde tem menos. Então, aqui eu tenho vários íons. Aqui eu tenho 2. Então, qual é pela diferença de concentração que esse íon vai fazer? Migrar para cá. Ele vai tentar passar para cá. Então, quanto maior a permeabilidade, mais o íon vai passar. Quanto maior a concentração de um lado, ele vai passar para o lado de menor concentração. Então, essa concentração no meio interno e no meio externo, elas também devem ser observadas. E a equação de Goldman é quando a gente está trabalhando com esses pontos relacionados a vários íons. Nesse caso, nós vamos trabalhar vários íons positivos. Quem são eles, minha gente? Cálcio, sódio. Opa, vou arrumar esse sódio. Cálcio, sódio. Nosso potássio, né? Potássio, sódio e o nosso cálcio. Então, a equação se denomina equação de Goldman, quando a gente vai trabalhar o potencial de membrana no interior da membrana, quando participam vários íons positivos. Então, a gente vai calcular vários íons positivos. A gente não vai precisar fazer o cálculo da equação de Goldman, mas a gente precisa entender esses fatores, que a polaridade do íon importa, a permeabilidade da membrana importa, porque daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar canais que vão ser canais rápidos de sódio, canais lentos de cálcio. Então, a gente vai compreender que a permeabilidade dessa membrana vai interferir no potencial. A gente vai entender, já entendemos, né, que a concentração desse íon no líquido intracelular e no meio extracelular, eles também importam. Quanto maior essa concentração, ele vai tentar migrar de um lado para o outro. E essa tabela a gente já tem que, hoje em dia, nessa aula, já tem que estar ciente disso, de como ela está caminhando. Alguém decidiu medir esse potencial de membrana, né, gente? A pessoa não estava assim de bom humor nesse dia e decidiu medir o potencial de membrana. Isso aqui eu vou passar super rápido. Como é que vai medir o potencial de membrana? A pessoa insertou essa pipetinha
dentro da membrana celular e depois colocou um eletrodo fora no líquido extracelular, que é chamado de eletrodo indiferente, para medir o potencial, quanto vai passar nesse líquido intracelular e no extracelular. E ele utilizou um voltímetro. Dale. Potencial de membrana de repouso. Gente, potencial de membrana de repouso dos nervos foi questão de prova. Qual o potencial de membrana de repouso da fibra nervosa? Era menos 90 milivolts. Fibra nervosa, tá, gente? Porque se tiver lá fibra cardíaca, é uma, entendeu? Tem outras células, outros tecidos que vão ter esse potencial de membrana diferente. Mas nós vamos estudar nesse capítulo todo baseado no potencial de repouso de menos 90, que é o potencial de repouso da fibra muscular. Ou do nervo, gente. Olha só que loucura. Potencial de repouso da fibra nervosa, menos 90. A pessoa. Olha só, nossa querida Érica. Oi, tá gravando? Sim. Pensei que tivesse interrompido. Vamos continuar. Gente, Érica é acabou mesmo. Aqui tá com sinal de grava. 10 minutinhos. 10 minutinhos, vamos falar então aqui sobre a bomba de sódio e potássio. Érica é nossa assessora, aluna, assistente, promoter e publi. Então, vamos lá. E cobaia. Bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela também gera gradientes de concentração. Isso aqui nós já sabemos, por isso nós vamos passar rápido, que nós já entendemos isso aqui. A bomba de sódio e potássio, ela gera gradientes de concentração para o sódio e para o potássio na membrana nervosa em repouso. A membrana nervosa em repouso, ela vai se manter com menos 90 milivolts, porque a bomba de sódio e potássio vai estar mantendo os valores do meio externo e do meio interno dentro daqueles valores de homeostase que nós já aprendemos, certo? E que eu quero todo mundo com a tabela anotada. Potencial de ação. Vamos trabalhar o potencial de ação da fibra nervosa. Potencial de ação da fibra nervosa. O que é potencial de ação nós já sabemos, né? Então, vamos lá. Potencial de ação. Câmbios rápidos do potencial de ação que se estendem rapidamente ao largo da fibra nervosa vão gerar os impulsos nervosos. Cada potencial de ação começa com um câmbio, com uma mudança do potencial negativo do repouso, milivolts, repouso. Então, o potencial de ação começa, ó, início, de menos 90 milivolts, que é o repouso, até um potencial positivo, que daqui a pouco a gente vai ver o valor, é mais 35, mas a gente vai já ver no gráfico. E quando termina? Termina, aí isso aqui ele estava em repouso, ele vai despolarizar, ele vai repolarizar. E ele vai voltar para o repouso. Então, quando termina? Termina tão rápido quanto, que isso assim é 10 milissegundos. E termina quando se volta ao potencial negativo. Uma coisa super importante que a gente tem que ter em mente desde agora.
um impulso nervoso, ele só começa quando o outro impulso nervoso terminou. A membrana, ela tem que estar plenamente em repouso, em menos 90, para o próximo impulso nervoso despolarizar e repolarizar. Fases do potencial de ação. Primeiro, aqui a gente está em repouso. A canetinha. Aqui a gente está em repouso. 90 milivolts. Então, antes de começar o potencial de ação, a membrana, ela está polarizada. Ela tem um potencial negativo. Então, bem aqui, ela está polarizada. Em menos 90. Ela vai receber um estímulo e ela vai começar a se despolarizar. O que vai acontecer para despolarizar essa membrana? A membrana, ela é muito permeável aos íons sódio. Nós já sabemos por quê. Bomba de sódio e potássio, diferença de concentração e tudo mais. Então, no estado polarizado normal, se neutraliza a entrada do sódio. Então, nesse estado aqui de repouso, os canais de sódio estão lá tranquilinhos, fechadinhos, está funcionando somente os canais rápidos, está fechadinho, está funcionando somente a bomba, feliz e satisfeita. Mas o que acontece? Acontece uma despolarização, ou seja, nesse momento bem aqui, se abrem os canais de sódio, até, aí você está lembrando que vai entrar um monte de carga positiva, vai entrar um monte de carga positiva, um monte de carga positiva, até que vai tocar num potencial de mais 35 milivolts. A partir desse momento, de mais 35 milivolts, fecha os canais de sódio e começa o processo de repolarização. Vou botar até de uma outra cor. Repolarização. O que vai acontecer nessa repolarização? Nessa repolarização, os canais de cálcio, eles vão se abrir. Então, quando acontecer a abertura dos canais de cálcio, o cálcio vai sair do intracelular para o extracelular. Vai levar consigo a sua carga. Assim, vai fazer com que a membrana volte a ser negativa. Então, vamos passar isso mais uma vez. A membrana está aqui, feliz e satisfeita, em repouso. Canais de sódio estão fechadinhos, canais de cálcio estão tranquilinhos e está funcionando a minha bomba de sódio e potássio, feliz, mantendo a homeostase daquela fibra nervosa. Ela vai receber um estímulo, depois a gente vai estudar como vem esse estímulo. E vai abrir os canais de sódio. Quando ela abre esses canais de sódio, vai entrar um monte, tá aqui minha célula, vou desenhar a célula. Vai entrar um monte de sódio para minha célula, fazendo com que a membrana interna passe a positivar. Olha só, despolarizando, até eu chegar aqui em mais 35. Já mudou totalmente o potencial de membrana. Quando chega nesse mais 35, esses canais de sódio, eles vão fechar e vão abrir os canais de cálcio. Quando eu abrir os canais de cálcio,
Tá aqui minha célula. No meio intracelular, esse cálcio, ele vai começar a sair. Vai sair cálcio, vai sair cálcio, vai sair cálcio para o extracelular e vai minha membrana voltar a ficar negativa. Ou seja, vai estar repolarizando a minha membrana até ela voltar no estado de repouso. Então, um novo potencial de ação só vai poder caminhar aqui quando a minha membrana voltar em repouso. Então, é sempre assim: repouso, despolarização. Repolarização, repouso. Repouso, abre o canal de sódio. Fecha o canal de sódio. Repolarização, abre o canal de cálcio, repouso. Então, é assim que a banda toca. Repouso, despolarização. Repolarização, repouso. Então, belezinha? E vamos terminar a aula daqui a pouco.